que estamos hoje retornando ao tema ansiedade e seus derivados. E procuraremos, aqui hoje, na conversa de hoje, fazer um enfoque diferente do que nós procuramos conversar da vez passada. Repetindo, da vez passada nós falamos muito sobre as causas e as características das manifestações da ansiedade e dos seus derivados. Hoje eu gostaria de dar um enfoque maior em relação à resolução da ansiedade na gente, os processos e os caminhos e as reflexões que possam viabilizar o desmantelamento das operações ansiogênicas na nossa psique, Para isso, eu vou engrenar aqui na minha reflexão e possa ser que eu tenha dificuldades aqui, amigos, de interagir com quem possa descrever ou fazer descrições, mas eu me comprometo, depois aqui de 20, 25 minutos aqui de reflexão sobre o tema, eu vou abrir um espaço e aí sim, eu faria muita questão que você trouxesse suas dúvidas, trouxesse suas questões, seus relatos, seu depoimento e até acréscimos, tá? Para a gente então poder conversar e incrementar aqui o nosso bate-papo. Então hoje, falando sobre ansiedade e seus derivados, na semana passada nós delineamos o conceito básico do que seja ansiedade, que nada mais é do que o sofrimento antecipado por aquilo que ainda não aconteceu. Porém, se nos resumirmos apenas a essa definição, poderíamos colocá-la na casa de uma expectativa. Ora, o que diferencia a ansiedade de uma expectativa? É que a expectativa, nós diríamos, seria a manifestação saudável do nosso funcionamento psíquico. A coisa já vai se transformar numa ansiedade quando a espera, quando a expectativa pelo acontecimento de uma determinada coisa, ela já passa a criar comprometimentos no seu cotidiano e no seu dia a dia. É quando essa preocupação gera uma linha de tensão tão grande que já começam-se a gerar, inclusive, comorbidades, produções anômalas que vão interferindo no cotidiano. Muitos, inclusive, precisam se distanciar do seu trabalho, muitos, inclusive, perdem a mobilidade nos seus hábitos corriqueiros do dia a dia e alguns, inclusive, precisando a se submeter a intervenções medicamentosas para conseguir regular o processo novamente. Nós, resumidamente, a ansiedade ela vai estar sempre pressupondo um panorama catastrófico sobre o futuro. Esse panorama catastrófico ele tem o seu potencial de crescimento na nossa imaginação. E a nossa imaginação é a terra fértil por onde vão se deflagrando inúmeras conjecturas de possibilidades, todas elas, diga-se de passagem, altamente tendenciosas, sempre na direção do que seja negativo, do que seja catastrófico. Ora, isso vivido a longo prazo, isso pode desdobrar fobias específicas, fobias generalizadas, fobia inclusive social, que é aquela que cria um verdadeiro pânico na relação e no contato com a realidade, gerando por conseguinte
a chamada agorafobia, que é aquela fobia dos espaços públicos, e qualquer maior aglomeração já desencadeia na pessoa uma sensação de sufocamento, né? E se eu fosse parar aqui para enumerar uma quantidade imensa de fobias, todas elas tendo a sua construção inicial com uma palavra grega unida e casada com a palavra fobia. Essa que eu acabei de citar, a agorafobia. Ágora é um termo grego que se refere à praça, né? Local de reunião em público, e exatamente por isso se tomou pela interpretação, e juntando com a palavra fobia, tomou-se pela interpretação das pessoas que têm medo de se reunir em público, de estar, de se verem em volta de uma quantidade expressiva de pessoas. Essas pessoas costumam apresentar muita dificuldade, por exemplo, no metrô, quando se veem lá dentro do vagão e o metrô para no meio do túnel e você rodeado de pessoas. Eu já tive relatos de um sofrimento muito intenso vivenciado nesses momentos, né? Isso por quê? Porque lá na imaginação começam a se multiplicar as imagens e as conjecturas de toda sorte de catástrofes e de acontecimentos bizarros que a pessoa tem muita dificuldade de se desvencilhar. Ora, fazendo aqui um ligeiro en passant acerca das características gerais da ansiedade, incentivo a você que de repente está assistindo pela primeira vez aqui essa live. Não sei se você teve ocasião de ver até o nosso folder de propaganda, lá estava escrito parte 2, porque nós já gravamos, como eu disse, há 2 semanas atrás, uma live sobre esse mesmo tema, ansiedade e seus derivados, e que eu te incentivaria a dar uma olhada lá. Lá a gente se debruça de uma maneira muito mais extensa sobre as características e os múltiplos desdobramentos da ansiedade, né? Na forma do pânico, na forma de fobias, na forma do transtorno obsessivo-compulsivo, na forma de compulsividades, na forma de vícios, na forma de uma série de manifestações que eu aqui quero poupar tempo para a gente dar o foco naquilo que hoje eu quero me concentrar, que são nos caminhos de recuperação. Reflexões para a gente desenvolver um entendimento saudável na direção de desmantelar os processos ansiogênicos na nossa maneira de funcionar. Portanto, meus amigos, vamos lá e vamos juntos pensar. Eu precisei fazer um en passant aqui acerca da ansiedade e dos seus derivados para a gente pegar o fio da meada e começar a trabalhar uma reflexão para não só para a presença, mas para os desdobramentos da ansiedade dentro da gente. Ora, se nós temos por ponto pacífico em relação à ansiedade o entendimento de que ela trabalha por uma expectativa disfuncional e exacerbada acerca do futuro, ok? E que o principal campo de atuação dela é a nossa imaginação, e que pela nossa imaginação a consciência do sujeito se vê limitada em digerir e elaborar aquele conteúdo, mas pelo contrário, a consciência acaba se vendo afogada por uma profusão de pensamentos e que acabam contingenciando as emoções, gerando um todo operativo
que podem desembocar nas mais diversas manifestações desconfortáveis, né? Tais quais sensação de morte, angústias, pressão no peito. Hoje, mais do que nunca, temos ouvido até as pessoas, hoje ouço muitos relatos, Felipe, eu chego a ficar com os olhos trêmulos, o olho aqui, ó, fica piscando, fica tremendo. Eu às vezes tenho aqui tremores na bochecha. Felipe, às vezes eu tenho partes no corpo que começam a tremer e aquilo me dá calafrios. Existem pessoas que já dispõem de uma circuitaria interna, ansiogênica, já tão bem estruturada, que a ansiedade dela começou convocada por situações que aconteceram do lado de fora, ou seja, por expectativas extremamente fortes a cenários muito ameaçadores, mas pela frequência com que ela passou vivenciando esse cenário, ela deu conta de moldar o seu funcionamento neuropsíquico de modo a aquilo que começou como estímulo que vinha de fora para dentro ganha vida própria. E por conseguinte, do lado de dentro já começam a ser produzidos estímulos espontâneos para que seja deflagrado o processo ansiogênico. E isso começa de que forma? Por exemplo, vamos citar a hipocondria. A pessoa ela começa a sentir uma dorzinha do nada na nuca. E aquilo não é nada, mas pelo modo como funciona a mentalidade dela, a imaginação dela já é imediatamente invadida por uma série de pensamentos extremamente mortíferos, ameaçadores, que hoje, já com o Dr. Google, né, ela já vai direto pro Google, aí o Google já não facilita nem um pouco, né, que já dá logo o nome da coisa de câncer, ou de doença degenerativa, ou de qualquer coisa que o valha, e aí pronto. O desespero atinge o seu patamar exponencial e vai a pessoa parar no meio de um hospital para ouvir do médico dizer: isso é coisa da sua cabeça. E aí ela fica extremamente revoltada, porque ela, como pode esse cara dizer que é coisa da minha cabeça se eu estou sentindo isso? E aí ela, tão revoltada, o médico, só para realmente não se precipitar, vai lá e manda fazer um exame de imagem. E aí faz o exame de imagem, traz o exame e tá lá. Não tem absolutamente nada, é coisa da cabeça. E aí as pessoas chegam no consultório de psicologia com esse imbróglio. Como pode eu sentir coisas tão vívidas no meu corpo e isso ser uma produção da minha cabeça? Minha cabeça, eis o terreno onde mora o X da questão da ansiedade. A grande verdade é que, voltando àquele ponto do raciocínio que eu comecei a construir, levando em consideração que a ansiedade ela é produto de uma expectativa exacerbada acerca da realidade, e que o terreno onde ela se prolifera é na imaginação, vem a grande pergunta: por que a consciência da maioria não encontra recursos internos para frear esse processo? Porque o freio para a ansiedade tem a ver com a sua visão de mundo. Você daí aonde você está, você pode repetir isso comigo? O freio para a ansiedade tem a ver com a sua visão de mundo. Isso também me autorizaria a dizer essa mesma construção, sendo que no sentido inverso. Você quer ver? A intensificação da ansiedade
tem a ver com a sua visão de mundo. Toda visão de mundo, ela é construída por pressupostos. Por pressupostos. O que são esses pressupostos? Ora, os pressupostos, eles são, me acompanha, considerações a priori que a gente faz da realidade. Vamos nos desdobrar um pouco mais sobre isso. Quando eu chego num determinado ambiente que me seja conhecido, por eu já ter passado por aquele ambiente, por eu já ter vivido aquela experiência, por eu já ter ouvido relatos sobre aquele ambiente, eu então desenvolvo pressupostos sobre aquele ambiente. Por exemplo, vou pegar aqui um ambiente que talvez seja de muita familiaridade de todos que estão presentes aqui comigo nessa live, que é o supermercado. Ora, você vai no supermercado e só que isso tudo que nós estamos falando é muito automático aqui dentro da nossa cabeça. E você já tem pressupostos sobre o supermercado. Por exemplo, se você vai no supermercado no início do mês, você já tem meio que uma consideração prévia de que você vai encontrar o mercado mais cheio. Se você vai no final do dia, você já tem um pressuposto de que você já não vai encontrar verduras frescas, porque geralmente as verduras frescas elas estão no início do dia. Enfim, são pressupostos que a gente já vai na consideração daquele ambiente do qual a gente já teve uma certa interação e familiaridade. Isso eu estou fazendo aqui um pequeno recorte apenas para você entender o que eu estou querendo dizer por pressuposto, que é aquilo que compõe a nossa visão de mundo. Esses pressupostos, eles vão sendo formados dentro da gente desde a nossa tenridade. Desde a nossa tenridade. Portanto, se você foi criado numa casa onde foi dada muita importância, por exemplo, ao dinheiro, porque tem que ter dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você não é nada, porque você é isso, porque você é aquilo. Ou seja, inevitavelmente, na sua infância e na adolescência, você criou um pressuposto de leitura acerca da vida. Você vai ler jornais, você vai ver depoimento de outras pessoas, você vai ouvir até testemunhos de experiências de vida nos quais vão te soar extremamente poéticas e bonitas. Mas no final das contas, o que vai prevalecer é o pressuposto que você carrega dentro de você e que foi enraizado lá na sua infância e na sua adolescência, com aquela voz materna ou paterna ou de quem cumpriu essa função, que de tanto falar criou dentro de você uma ênfase que passou a nortear a sua visão de mundo. Ora, está me acompanhando até aqui no raciocínio? Então, uma vez que as coisas tenham sido estabelecidas dessa forma, a gente não precisa ser profeta para saber que a hora que essa pessoa vivenciar qualquer experiência que esteja direta ou indiretamente relacionada com a possibilidade dela ganhar ou perder dinheiro, ela vai deflagrar a ansiedade. Vai ou não vai? É por isso que eu vou voltar lá atrás naquela frase que eu falei para vocês. A ansiedade tem a ver com os pressupostos que compõem a sua visão de mundo. Tanto quanto a resolução da ansiedade tem a ver com os pressupostos que compõem a sua visão de mundo. Por exemplo, hoje
nós já não temos uma sobrecarga moral muito grande em relação à questão do casamento. Mas estou eu aqui chamando a atenção para um outro detalhe que já serviu como ferramenta de opressão para muita imaginação de pessoas dentro de relações malfadadas e que não conseguiam se imaginar fora daquela relação, por imaginarem que sair dela elas vivenciariam algo pior. Algo pior, que é o estigma, né, da separação. O estigma da separação. E aí a pessoa, ela, sob o pavor imaginário desse estigma, ela pressupõe que não haverá viabilidade de vida fora daquela relação. Por quê? Porque lá na infância e na adolescência foi ensinado para ela que o meio de sobrevivência nesse mundo é a sua reputação. E aí criou-se um pressuposto na visão de mundo da pessoa de que para essa pessoa não é feliz, mas é ter uma viabilidade de existência, é ela conseguir satisfazer o olhar do outro sobre ela. E se isso não foi coisa apregoada pelos pais a ela, foi algo que ela possivelmente assimilou pelo que ela conviveu e viu os pais fazerem de maneira farta na relação com terceiros. O fato é que, por uma influência direta ou indireta, criou-se então um pressuposto na maneira da pessoa de ler e interpretar de que viver bem nessa vida é não cair na boca de Matildes, nem que para isso eu tenha que insistir numa relação que não está dando certo, eu tenho que disfarçar as minhas próprias preferências e fingir que eu estou gostando, eu tenho que partir para uma série de alterações e falseamentos da minha própria realidade, porque se eu perder a minha reputação, ainda que eu esteja com saúde, ainda que eu tenha anos de vida para viver, ainda que eu ainda tenha 2 braços, 2 pernas, ainda que eu tenha o que comer e o que beber, se eu perder a minha reputação, eu então terei morrido. Ora, numa leitura de mundo, e isso aqui eu estou traduzindo as entrelinhas do que se processa lá dentro. Isso muitas vezes, quem vai estar me ouvindo aqui, vai de repente estar percebendo nomes para aquilo que de uma certa forma ela já visualizava dentro dela, mas não conseguia estruturar em palavras. Porque essas coisas, elas ocorrem mais a nível inconsciente dentro da gente. Mas são pressupostos. Existe um outro nome, eu estou usando esse nome pressupostos, mas existem vertentes da psicologia que gostam de chamar isso de crenças. São crenças que permeiam a nossa visão de mundo. E por que são crenças? Porque crenças, elas se fazem literalmente como convicções pré-concebidas, mas que não se sustentam diante de uma elaboração racional. Uma elaboração racional dá conta de desmantelar muita crença, por isso que crença é crença. Crença não é porque o sujeito explica, é porque ele acredita. Porque se ele for partir para tentar entender, então ele vai ver o quão ridículo consiste certas crenças que ele mesmo sustenta. E a grande verdade é que quando eu paro para trabalhar o fator da ansiedade, o que eu vou trabalhar na direção é uma expansão dos horizontes. É uma expansão dos horizontes. E a pessoa, e eu que acreditava que não existia vida após
após ruptura de uma reputação. E o meu trabalho com a pessoa é dizer: existe, existe. E eu que pensava que não existia vida após uma demissão, e a gente trabalha para eu dizer: existe. E eu que pensava que não existia vida após uma decepção amorosa, e eu trabalho para dizer: existe. E a gente vai demonstrando, seja pela via da experiência, seja pela via da elaboração racional, uma relativização dos pressupostos, muitos deles herdados da cultura familiar, e uma vez instalados na visão de mundo do sujeito, faz a pessoa caminhar de maneira ansiogênica na vida. Faz a pessoa ter medo da própria sombra, faz a pessoa ter medos equivalentes, como se ela estivesse de frente para um leão faminto há 4 dias, mas na verdade ela está diante apenas de uma barata. Faz a pessoa, às vezes, ter uma expectativa como se a vida da família dela inteirinha seria incinerada se aquela coisa não desse certo, mas na realidade é só uma prova que ela vai fazer de uma instituição que, diga-se de passagem, é altamente relativa, entendeu? Então, na verdade, a relativização que a gente vai fazendo desses pressupostos e dessas crenças que a pessoa carrega, vai dando conta de a pessoa ampliar os seus horizontes e começar a perceber viabilidade de vida para além das crenças que lhe foram enxertadas na sua maneira de ler e interpretar a si mesmo e a realidade. Por exemplo, um dos outros categóricos, e aí eu já não diria, porque, por exemplo, estamos falando muito aqui de legados familiares como sendo a principal fonte desses pressupostos, né? E dessas crenças, como sendo o legado familiar. Mas, por exemplo, nós temos uma outra fonte. Quer ver uma delas? A cultura. A cultura. Essa mentalidade coletiva, ela pode servir como uma voz imperativa que entra como substituto da voz dos pais sobre o sujeito. Aí, por exemplo, vamos ver um dos categóricos imperativos da cultura. Uma delas é sobre o corpo. Sobre o corpo. Nós temos um ideal de corpo, de pessoa magra, de pessoa esbelta, que tem que ter a bunda assim, tem que ter o peito assado, tem que ter o cabelo assim, tem que ter o rosto assado. E aí começa-se toda uma medida de exigência que uma autoimagem fragilizada no contato com esses imperativos categóricos lançam a pessoa à criação de crenças de que ela, sem aquele corpo que está sendo ditado como sendo o ideal, ela então é incapaz de se inserir como uma pessoa válida na sociedade onde ela está inserida. E isso vai irradiando uma série, emulando na pessoa uma série de complicações. Porque aí ela sente vergonha de estar em público, ela sente vergonha de ir na praia, e não bastam, às vezes, amigos, ou, diga-se de passagem, às vezes os próprios cônjuges, os próprios namorados, virarem e dizer: cara, tá bom, puxa, mas eu gosto, mas olha, me satisfaz. Dependendo da formação de compromisso da pessoa com as suas próprias crenças, até uma elaboração racional ela é insuficiente. Por quê? Porque existem pessoas que desenvolvem uma relação
idolátrica com as suas próprias crenças. Anote isso. Existem pessoas que desenvolvem uma relação idolátrica com as suas próprias crenças. A crença vira uma espécie de dogma e ela vive em função disso, mesmo sendo refutada pela própria... Porque eu não digo para se dar atenção o fato de você refutar as suas crenças porque é um psicólogo que está falando, é um filósofo que está falando, ou um professor tal que está falando. Não. Psicólogos podem falar besteira também. Professores e filósofos e pensadores também. Agora, se tem uma coisa contra o qual, já diz até um axioma do direito, se tem uma coisa contra o qual não há argumentos, são o quê? Os fatos. A própria experiência fala por si. E se você abraça uma crença por intermédio do qual você padece, psicólogo não precisa ter razão para você então ceder simplesmente à verdade das coisas. Paulo, o apóstolo, ele disse uma coisa e eu concordo com ele: nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade. Eu costumo dizer que a verdade é o chão. Dela a gente não passa. E o que é a verdade? É a fala da ciência? É a fala do especialista? Não, não. A verdade é a experiência. É a experiência. Portanto, aqueles que lidam com a própria crença de maneira idólatra são aqueles que vivem dando murro em ponta de faca. E eu te digo, até a ponta da faca entortar, você já terá acabado todinho com a sua mão. Então, por que fazer isso? Por que fazer isso? E é por esse convite que eu vou trabalhando a relativização das crenças que compõem a visão de mundo. Esse pressuposto que a pessoa utiliza como forma de interpretar a realidade, já pressupondo que ela vai botar o pé na rua e todo mundo vai olhar para ela, sabe? Isso é um pressuposto, sabe? Que inclusive é uma síndrome de autorreferência extraordinária, sabe? A pessoa botou o pé na rua, vai todo mundo olhar para ela, sabe? Só tem ela ali, assim, uma apoteose, de modo que a mentalidade ansiogênica, ela castiga muito a gente, sabe? Olha, você pode ter certeza, se você padece de ansiedade, não duvide, o seu inimigo não mora do lado de fora, tá bom? Não. Não. Ninguém é mais cruel do que você mesmo, né? E essa é uma outra verdade cruel que eu vou aos poucos tentando trabalhar. Porque é indigesto demais a gente entender que, na verdade, isso tem a ver com o modo como o nosso próprio olhar opera sobre a gente.